Fala, amigo corredor! Fala, amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do PR Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar, a gente já está ficando mal acostumado, né? A gente está aqui para falar hoje de corrida de rua, mais uma vez, para falar sobre como foi a corrida do fim de semana. Afinal, estivemos juntos, pegamos a estrada, cortando a Paraíba para chegar no Rio Grande do Norte e conferir uma das provas mais lindas que eu participei, que foi os 21K de Pipa. Mais uma vez a gente volta para dizer que teve corrida. Tem pandemia, ainda temos casos, mas teve corrida, foi muito bem feita e a luz no fim do túnel começou a ficar mais perto. Ou a gente está mais perto do fim do túnel, né? Sensacional, é isso mesmo, cara. A gente tá... Esse podcast que nasceu durante a pandemia, de repente, era para falar sobre causos e situações, conversar com pessoas que gostam de corrida como nós dois gostamos. De repente, começou a fazer análise de provas das quais eu participei e você também participou, claro, mas participou com uma outra visão, que é ali fotografando os corredores. E o que você achou da corrida fotografando? Eu acho que foi muito feio, não foi? Foi não? Diz aí. Essa é a corrida mais bonita, a meia maratona mais legal que eu já participei. E vale super a pena. E eu apostei no visual da prova. Eu disse, eu quero ir para conhecer a prova e para tirar fotos legais para o portfólio. Eis que a galera foi em peso. Eu acho que, eu não sei a taxa de ausência do evento dos inscritos, mas eu acredito que foi muito baixa, porque foi muita gente, muita foto. O pessoal apostou e apostou certo. Os 21K de Pipa foram sensacionais. Realmente, nos últimos dias a gente estava conversando com o Stênio, da Rai Esportes, e o Paulo, e também o Caicó, que também é responsável pela Superação Eventos. Tinha muita gente ainda atrás dessa inscrições para a corrida. Algumas pessoas, é bem verdade que algumas pessoas estavam repassando o kit da corrida. Eu conheço um mineiro, por exemplo, torcedor do Atlético Mineiro, meu Deus, mas ele chegou a vender o kit dele, o dele o da noiva, o Wellington, mas tinha muita procura. Existia mais a procura dos kits do que algumas pessoas tentando repassar o kit por algum motivo, seja por não ter condições de ir ou ter receio, mas as pessoas estavam sedentas por participar de um evento e participar de um evento numa grandeza como foi. Se eu não me engano, eu andei pesquisando antes de realizar este episódio com a Lidiane e eu não encontrei um evento maior que 500 pessoas no Brasil, depois do surgimento do novo coronavírus no Brasil, que está perdurando aí desde março, os primeiros dados oficiais aqui no Nordeste. Então, foi bacana rever 500 pessoas, mesmo que a prova seguiu engessada, com aquele protocolo, tem que utilizar máscara antes da chegada, e para minha surpresa, o pessoal respeitou, pelo menos na largada, respeitou o uso da máscara. E palmas para a organização da prova, que solicitou a todo instante o Stênio lá, mandando a ver durante a locução da prova. O Stênio, que é o organizador e também é o locutor da prova, que faz as locuções, tanto dos 21K de Pipa, 21K de Gostoso, que assim, infelizmente esse ano não vai acontecer, mas também ele realiza a locução no Desafio das Serras e tal. Então, palmas para a organização que segurou os caras que não gostam da máscara. Nesse fim de semana, a gente está falando dos dias 16 e 17 de outubro, sábado e domingo. Aconteceram 8 provas ao longo do Brasil. Essa foi a maior. Eu vi porque no sistema do Foco Radical tinha provas acontecendo oficiais e nenhuma delas chegou a 500 pessoas. Essa foi a maior que aconteceu. E a maior também com ausência de pipoca. Teve pouquíssimas pipocas também. Foi uma corrida do começo ao fim. Legal. Eu não consegui detectar pipocas. Eu não detectei nenhum pipoca. Se a Lidiane viu, ela tem um olho biônico. Eu acredito que a gente teve em torno de uns 10 pipocas. Alguns que passaram por mim na ida, eu fiquei nos 2 primeiros quilômetros, que é correspondente aos 10 quilômetros, aí eu não posso falar pelos 5, mas a gente teve mais ou menos uns 10, entre homens e mulheres. 3 homens só, nos 21, que também talvez tenham ido para apoiar também. Teve uma galera também que foi de apoio, teve uma pessoa que foi de bike,
que eu perguntei como ele subiu o Chapadão de bike e ficou lá por um tempão rodando. É cansativo. E foi pela mata de bike. Mas uma quantidade grande, acho que é a primeira vez. Acho que é o incentivo que as lives da segunda andam fazendo para o Pipoca ficar em casa nesse momento, está funcionando, né? O pessoal tá falando que eu estou fazendo apologia para que as pipocas não vão realmente para esse momento. Eu sou totalmente contrário aos pipocas nos eventos. A gente solicita aglomeração que não tem aglomeração, embora a corrida seja naturalmente uma aglomeração, mas é uma aglomeração controlada. Se o pessoal lá de Pipa conseguiu aglomerar de forma responsável 500 pessoas, porque, por algum motivo, o poder público autorizou isso. Afinal, eu estava lendo, antes de fazer, eu até escrevi isso lá nas minhas considerações lá no pernambucorunning.com.br a respeito da prova, os dados que eu levantei, desde que a prova foi adiada, essa prova deveria ter acontecido no dia 28 de março. No dia 28 de março eu já estava pronto. Seria um dia antes da Corrida das Pontes do Recife, que está prevista agora para dezembro. E com certeza não vai acontecer, porque uma prova com 7 mil pessoas fica muito difícil acontecer nesse momento. 500 pessoas é razoável. A gente ainda chegou a pensar, eu particularmente, eu posso falar por mim porque eu falei isso no Resenha, lá no Resenha de Corrida, quando o Stênio esteve na live lá no canal do Doutor Corrida. Eu disse, rapaz, uma prova para 500 pessoas, eu acredito que seja impossível de ser realizada. Naquele momento, a prova estava sendo adiada do dia 28 de março para o dia 25 de julho. E realmente não aconteceu no dia 25 de julho. Tanto que a organização emitiu uma nota oficial, tanto nas páginas da Rai Sport, Superação Eventos, como do próprio perfil oficial e no site oficial dos 21 Caripipa, que, devido às circunstâncias atuais no Rio Grande do Norte, não havia condições de realizar provas. Entretanto, eis que os meses passaram, os dias passaram e, graças à redução dos números de mortes provenientes do Covid-19, foi possível realizar essa prova. Leva-se em consideração também que, de acordo com as estatísticas apresentadas pelo poder público, no Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte é o que teve uma taxa menor, uma taxa maior de redução de números de mortes por Covid-19. Então, isso acabou levando em consideração que a prova pudesse ser realizada hoje. E ainda assim, tinha muita gente que não acreditava. Lidiane mesmo, por exemplo, você perguntava, vai ter prova? Eu mordo minha língua e peço até desculpa se eu tive algum pensamento negativo sobre não acontecer a prova, porque eu realmente não tive. Eu conheço o Pipa de muitos anos e não lembrava que Pipa poderia fazer uma organização dessa forma, mas aí tem aquele muito estudo do organizador, que ele estudou bastante a forma de fazer, ele também entende muito do corredor e ele apostou que largando da forma como ele fez, que a gente vai falar já já, de fato os corredores não chegaram aglomerados. Houve uma diferença de tempo entre um grupo e outro, e esse tempo eu acredito que foi o suficiente para o pessoal afastar. Se teve uma aglomeração, eu vi grupos chegando, porque eu peguei no final a prova também para fotografar, mas os grupos estavam juntos porque queriam, eram amigos. Mas ter mesmo grupo voltando dos 10 e 21 não tinha. Isso aí é fato. Pipa, para quem não conhece, é uma cidade que fica a quase 1 hora do centro de Natal. Não faz parte da região metropolitana do Rio Grande do Norte, não faz parte de Natal, que é onde a gente tem a Meia do Sol. Ela é distante, muito distante. Para quem foi, apostou numa grande viagem de carro, e para quem quis fazer a prova de fato, que foi num sábado, já é bem difícil, que muita gente trabalha. Quem não trabalha tem que se disponibilizar a viajar à noite. Algumas pessoas deram uma de Velozes e Furiosos, como Washington, e chegaram super rápido, mas teve gente chegando de meia-noite, que eu vi gente passando com o kit na mão, porque foi pegar de alguém entre uma pousada e outra. Mas Pipa é uma cidade que consegue receber muito turista. Ela tem uma alta temporada muito mais intensa do que Porto de Galinhas, para quem conhece. Ela vive de hospedagem e comércio para turista. Então é uma cidade que consegue receber 500 pessoas de boa, sem problema para hospedagem. E isso é um ponto importante. Ela tem todos os tipos de preço de hospedagem e soube receber. O poder público também estava do lado, a gente teve segurança até da Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito legal. Pipa
tem condições de receber uma prova dessa, é bem legal. De fato, surpreendeu bastante a organização da prova no dia. Eu não peguei o kit no dia, no sábado, para evitar aglomeração. A entrega dos kits aconteceu tanto em Natal, capital do Rio Grande do Norte, como foi no sábado. No sábado não, perdão, eu tenho mania de pensar que a prova é no domingo. Mas a entrega dos kits aconteceu na sexta, em Pipa. Inclusive na pousada no qual eu estava hospedado, que foi no Quinta do Rio, próximo ali da RN 003, rodovia estadual 003 do Rio Grande do Norte. Gente, chique é outra coisa, né? Não é bem assim não. Não precisa falar sobre isso. Mas o bacana é que as entregas, onde foi realizada as entregas, seguiu rigidamente aquilo que a maioria dos protocolos, inclusive aqui o de Pernambuco, orientava, que era realizar a entrega em ambientes ao ar livre. E o espaçamento da entrega dos kits foi muito longo. Eu não sei como é que eu jurava que eu iria conseguir chegar às 9 horas em Pipa. Saí às 5 horas em Carpina. Sorte minha que não existe um Abreu e Lima no meio do caminho, porque quando eu pego ali o Carpina, passando por Nazaré, Condado, essas coisas todas, eu já caio em cima de Goiânia e BR-101 até chegar lá no Rio Grande do Norte. E a estrada é muito boa, por sinal. Então, infelizmente, eu não consegui pegar a entrega dos kits, mas pelo local que eu vi, quando eu cheguei lá, guardei minhas bolsas, as bagunças todas para correr no sábado, muito tranquilo, velho. Foi um ambiente todo aberto, então, bacana. A entrega dos kits aconteceu até às 9 horas na sexta. Eu que fui a Cinderela da história, não consegui chegar no horário, mas a entrega dos kits foi muito bacana. Inclusive, o kit vinha uma máscara descartável justamente para utilizar aonde? Durante a prova. Era uma máscara bem simples, bem parecida com aquela que a gente recebeu lá em Goiânia, uma semana antes, na prova da Corrida Cruzeiro do Carmo, para quem recebeu o kit. Não, na verdade, não quando recebeu o kit. Após a prova no Cruzeiro do Carmo, recebeu uma máscara pelo órgão Secretaria de Saúde de Goiânia. Uma máscara bem parecida e bacana, meu velho. A prova, pelo menos na parte da entrega dos kits, foi bastante legal, seguiu rigidamente o protocolo. Foi sensacional. Mas para a gente começar a falar de o que teve de legal, eu já começo pela largada. O ambiente da largada era gigante, era aberto. Veio da estrada principal do centro de Pipa, que foi outra coisa maravilhosa, que se hospedou no raio de 1 quilômetro, vai andando, até porque quem faz 21 anda 1 quilômetro, né, para chegar na prova, né? Não, então eu vi um monte de gente indo andando, que não precisou tirar o carro, o que já é um problema que a gente passa em Recife, que é um saco, é ter que se locomover. Mas vale lembrar também que Pipa não tem Uber, por incrível que pareça. Tentei achar um Uber de manhã, perguntei na hospedagem, me informaram que Pipa não trabalha com Uber, trabalha com táxi, mas é mais difícil de encontrar táxi porque é tudo muito perto e dá para ir andando. E a localização da largada da prova foi sensacional. É perto do centro, todo mundo foi andando e o ambiente em si era aberto, arejado, com muito vento, à beira-mar, perto do Chapadão. Então, mesmo que você tivesse aglomerado, ainda era muito difícil o coronavírus ficar num lugar só. Foi outro ponto, e ele sempre incentivou todo mundo a ficar de máscara. Eu ouvi pelo menos umas 30 vezes que até a prova era para todo mundo estar de máscara. Aquele pontinho importante que eu comentei lá na corrida do Cruzeiro do Carmo, não é que existe a parte do corredor, existe. É sua obrigação, no meio de uma pandemia, usar máscara. É segundo a Organização Mundial de Saúde, não é uma preferência usar ou não usar. Mas se tiver uma pessoa lembrando, ela puder fazer esse favor, gente, coloque a máscara, funciona melhor. Sei que se alguém quiser fazer uma corrida em Recife, por exemplo, e estiver ouvindo a gente, não custa nada pedir entre os avisos do locutor que coloque a máscara antes, porque funciona. De tanta pessoa ficar repetindo no seu ouvido em alto e bom som isso, até eu estava incomodada quando minha máscara caía, porque eu estava me sentindo constrangida por estar errada diante de todo mundo usando a máscara. Então, uma pessoa só, que foi o trabalho do locutor, foi o suficiente para todo mundo obedecer, e eu vi que na largada todo mundo estava. Inclusive, eu acho que a recomendação era usar no primeiro quilômetro a máscara e depois tirasse. Eles começaram a passar por mim no primeiro quilômetro, foi quando eu vi todo mundo começando a tirar. Achei isso sensacional. A parte do corredor, dessa vez, eles fizeram. Eu achei isso incrível até, porque
pessoas sem nem estar lá, na verdade, começaram a julgar. Lá na postagem do Corredor Irônico, por exemplo, o Corredor Irônico me marcou, meu amigo Joelson, e algumas pessoas criticando, já saiu a pandemia? Não, velho, os caras estão realizando a prova com total responsabilidade. Mas essa parte de já acabou a pandemia, muitas vezes depende da gente. Tem pessoas que não quiseram utilizar a máscara. A gente teve um vídeo no começo, Pipa foi uma das poucas cidades que Pipa vive de turismo. Então ela teve que fechar todo o comércio dela. Passou muito tempo fechada. Quando ela reabriu, Pipa é Porto de Galinhas. Pipa está para Natal como Porto de Galinhas está para Recife. Todo mundo vai para lá. Então circularam alguns vídeos que a pandemia parecia não existir em Pipa à noite. E a gente tem isso em outros estados, em outros países, que são, na Europa, são os jovens que estão causando a segunda onda de pandemia. Aqui a gente está tendo esse mesmo problema no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, para quem vê as notícias. Então, Ju, cuidado quando olhar um vídeo da corrida e confundir com os primeiros vídeos da balada a balada da Covid, como chamam as baladas de Pipa. Pipa é intenso, a gente estava lá, eu e o Washington, rodando à noite no meio do Covidão, mas longe, porém perto de todo o movimento noturno de Pipa, mas na corrida é uma situação diferente. A gente teve 500 pessoas inscritas na corrida, mas digamos que 80% foi embora. De fotógrafo do Foco Radical só ficou eu, todo mundo foi embora. O pessoal do De Olho no Atleta foi embora quando acabou a corrida. Ficaram no máximo 20 pessoas ali. O resto de aglomeração que você vai ver em Pipa, nos memes e nas fotos do fim de semana, não são da corrida, são à noite. E se você vê uma pessoa bebendo e fumando, aglomerada à noite, você sabe que não é corredor, porque ele tem que estar dormindo para poder no outro dia correr. Então, às 11 da noite, quando você vê um vídeo de Pipa, não tem nada a ver com Pipa. Só abrindo um parêntese, né? É importante falar isso mesmo, porque esse vídeo que viralizou a respeito de Pipa foi, inclusive, quando a gente estava correndo em Itacaimbó, foi no primeiro feriadão, do dia 7 de setembro. Criou-se até uma dúvida se era a responsabilidade, seria responsável parte do poder público autorizar os 21K de Pipa. Não tinha nada a ver com a corrida. Eu até me senti, falando sobre isso, esse ponto que a gente ficou lá passeando, depois no sábado, eu estava parecendo um zumbi. A verdade é essa, eu estava parecendo um zumbi nesse sábado à noite, porque de sábado de manhã eu estava destruído por conta da corrida. Minhas panturrilhas estavam destruídas, na verdade. Enfim, eu me senti mais inseguro à noite de Pipa do que na corrida em si. Porque na corrida todo mundo, de certa forma, a grande maioria, estava respeitando o distanciamento, eu não vi muita gente abraçada. Quem estava se abraçando é porque, de fato, se conheciam. Estavam no mesmo quarto, por exemplo. Eu ia abraçar a Sandra. A Sandra dormiu comigo agora, essa é minha noiva. Então, não tinha para que eu não abraçar ela quando ela estava lá no pódio, desceu do pódio, eu festejar com ela a vitória dela. Não tinha por que eu não fazer isso. Tinham pessoas também que estavam hospedadas comigo, feito o Bruninho. Não tinha por que eu não cumprimentar o Bruninho, sendo que o Bruninho se cuida, pô. O Bruninho se cuida. Eu sei quem é a pessoa. Então, mas pessoas que eu não conhecia, murrinho, um tchauzinho de longe. Poxa, valeu bastante, velho, esse momento. A gente conseguiu mostrar que, de fato, dá para se realizar um evento da grandeza do que foi o 21K de Pipa, abre precedentes desde que a organização seja responsável como foi realizada a corrida. A corrida teve largadas por pelotões. Eu corri na prova principal, a primeira largada largou por volta das 6h20. Primeiro foi a largada masculina, se não me engano, a largada dos 21 quilômetros feminino largou um pouco depois dos 5 minutos. O sistema de som da corrida foi tão eficiente que eu estava a 1,5 km depois, mas eu ouvi a largada. Eu ouvi eles anunciando e não entendi porque tinha tanto homem no começo. Até ouvi depois, prestei atenção e fez, agora a gente vai com a largada feminina. E, sinceramente, quem quiser entrar no sistema do Foco Radical e colocar qualquer número do número de peito de alguém que fez 21, dá para ver que não teve aglomeração. Alguém, um ou outro, vai ver um vídeo assim, talvez não, assim que saía, passava por uma estrada de terra, que seriam uns 300 metros mais ou menos. Talvez ali tenha tido um pouco. O single track, pô, que era natural que viesse a acontecer, que era o single track, dentro do santuário ecológico, por exemplo. Ali mas não houve uma aglomeração, mas era natural que acontecesse. E também, sinceramente, eu não vi, eu honestamente não cheguei a pensar que eu estava a perigo
Ah, vão me Também, infectar. Não achei. também não Sinceramente. senti. Eu também, sinceramente, não senti. Em todo momento as pessoas passavam com um espaço de mais ou menos 1 metro. Eu vi o desespero do doutor Corrida tentando se livrar de 3 pessoas. Ele realmente se sentiu aglomerado, deu várias voltas, olhando, querendo sair do pessoal, subiu a calçada, desceu. Ele realmente estava no foco de que não vou aglomerar na minha vida. Mas talvez ele tenha sido o que mais passou junto de pessoas. E depois de um tempo, quando eu vi o pessoal já dando uma volta, eles já não estavam mais. Por quê? Eu achei isso de extrema inteligência da organização. Eles largaram os 10 e os 21 para um sentido, para o centro de Pipa, que se você for um pouco mais lento nos 21, os 10 vão te alcançar. Mas os 5, que normalmente tem um grande volume de prova, sem contar que tem aquele desejo enorme de você correr qualquer coisa. Aí surgiu os 21K de Pipa, você se inscreve, vai fazer 5. Aí deu uma quantidade grande de gente, mas eles foram para outro lado. Então, e no meio do centro de Pipa já se dividiam. Os 21 iam para um sentido, os 10 para o outro. Ele fez de todas as formas, o que é péssimo para o fotógrafo. Porque a gente não pode se deslocar para outros lugares tão fácil, mas foi excelente para os corredores, porque eles não aglomeraram. Essa sacada foi super inteligente. E se pudessem fazer um roteiro para 5, um para 10, um para 21, seria ainda melhor. Isso aí eu deixo para provas futuras. Para quem está pensando em fazer uns 21 em Recife, 21 em Olinda, se dividir os percursos de forma que eles só encontrem no final, seria interessante. 21 em Recife, 21 em Olinda, eu acredito que só vem acontecer se for como foi o percurso dos 21K de Pipa. Porque os 21K de Pipa eu estava analisando hoje de manhã e eu não tinha parado para pensar a nível de pandemia. Mas o percurso dos 21K de Pipa só teve um ponto de retorno, que onde o retorno, quando eu falo, você vai dar aquela curvinha e pega o sentido de volta. Isso só aconteceu uma vez, que foi tanto no trecho lá da Praia do Madeiro, onde a gente pegou a rodovia, é uma rodovia estadual, esqueci o nome dela agora, mas a rodovia Hélio Galvão. Isso não é muito importante, mas se vocês verificarem lá no meu Strava ou lá no site do pernambucrunning.com.br, onde é que eu fiz o release da prova, o review, sobre a minha análise, você vai ver que só tem um ponto de retorno. E se a gente for comparar a prova, seria um percurso oval, onde você não passa nas mesmas ruas, você não passa no mesmo caminho. Você pegou lá o single track, você encontra várias pessoas no single track, você pegou essa rodovia estadual, que era asfalto, voltou para um single track e caiu justamente na rodovia que leva para o ponto da balsa, lá onde é que a gente se perdeu ontem. Leva para. Mas é um percurso oval, então não tinha pontos de aglomeração, não havia condições de ter a grande aglomeração, principalmente numa prova de longa distância de 10 e 21 quilômetros. Não tinha como. Ficavam as pessoas espaçadas, no máximo um grupo de 5. Quando eu estava acompanhando o meu amigo Sérgio Rocha do Corrida no Ar até o ponto que ele quebrou, que foi no quilômetro 12 ao quilômetro 15, eu caminhei por ele por quase 3 quilômetros, até ele ser salvo por uma viatura. E quem teve essa ideia genial? Eu, sim! Eu lembrei que tinha as falésias ainda, tinha o Chapadão, e disse, esse cara vai se lascar, meu velho. Aí eu parei danado na viatura da Polícia Militar, e a Polícia Militar, poxa, o pessoal lá de Rio Grande do Norte é muito educado, meu velho. Se preocupa demais. É um povo muito prestativo, digamos assim. E eu nunca vi a pessoa parar para levar uma pessoa na viatura, se bem que eu já fiz isso no interior. Mas no interior, geralmente, as pessoas são mais agradáveis também. Mas na capital, assim, nesses cantos, nunca. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte, o Potiguar, ele é um ursinho carinhoso, porque eles são muito prestativos. Inclusive, quando a gente deixou o check-out que ia encontrar com o querido Washington e a Sandra, que demora um tempo para arrumar o cabelo, a gente entrou na contramão. Se isso acontecesse em Recife, tinham 50 pessoas buzinando e falando mal e soltando palavrão. O cara estava no meio da rua e fez, olha, cara, tá na contramão, mas relaxa que eu vou te ajudar, vai por aqui. E a gente manobrou no meio da avenida principal de Pipa. Eles são realmente legais. Teve gente, quando eu comecei a sair de manhã para andar da minha pousada, procurando o local da corrida. Aí eu não queria ir para qualquer lugar, porque eu estou cheio de equipamento fotográfico. Teve um monte de gente que dizia, eu te levo até lá,
eu vou contigo, vai por ali, até encontrar outras pessoas da corrida. O pessoal de Pipa, o pessoal de Natal inteiro, é muito legal. Eles te ajudam para tudo. Eu nunca tive um problema que uma pessoa da rua não quisesse resolver. Isso aí é sensacional. Por mim, tinha prova. Eu vendo essa corrida, eu sei que é difícil pra caramba fazer uma logística dessa. Mas 3 no ano em Pipa, eu topava. De boa. Ah, isso eu vou dar essa ideia para o meu amigo Caicó. Vai que ele aceita. Mas Caicó a gente fina demais. Mas lembrando do percurso em si, não teve aglomeração. Tanto que eu cheguei, se vocês observarem, quando eu lançar o vídeo lá na quinta ou sexta-feira, nos dias 22 ou 23 de outubro, vocês vão ver que do quilômetro 13, quando eu passo com o Sérgio Rocha, adiante eu estou praticamente sozinho. Tem 3, 4 pessoas na minha frente, 2, 3 atrás. Olha que eu paro bastante para filmar. Então, terminei minha prova com 2 horas e 35. Quebrei depois que deixei o Sérgio Rocha na viatura, porque eu perdi totalmente meu tempo. Então, para retomar ali nas falésias e no Chapadão foi complicado, porque a areia lá é brava, meu velho. Então, foi tranquilo. Uma coisa que talvez eu tenha a reclamar, não é reclamar, mas um ponto construtivo a dar. Talvez seja a hidratação. A hidratação, eu não tive tanta dificuldade por correr sem tomar água indo de casa para o trabalho. 15 quilômetros, 18 quilômetros fácil. Mas pelo fato de, durante a prova, eu falar muito, complicou, meu velho. E Pipa é muito quente. 4 pontos de hidratação em 21 quilômetros não foi legal. Não foi muito legal, não foi muito agradável. Eu até entendo ao ponto, tipo, era pandemia, não sei se isso tem muito a ver, ou se foi a questão da gestão realmente da prova de colocar 4 pontos de hidratação por achar que sustentava. Mas eu achei muito quente lá. Existe também a questão de 4 pontos de hidratação com garrafa das pessoas descartarem. Talvez se colocasse, se houvesse um incentivo de colocar de cada um levar a sua mochila de hidratação pessoal e eles conseguissem repor a ideia do trilhos e trilhas, né? De deixar um negócio de água, um recipiente de água, você vai e enche a sua garrafa. Talvez ajudasse, né? Inclusive, eu vi no do Doutor Corrida que os corredores acharam uma torneira, né, no meio do caminho e fizeram a própria hidratação. Mas eu acho assim, talvez tendo mais hidratação, tendo, por exemplo, uma hidratação perto da reserva, as pessoas ainda não têm esse costume de carregar a garrafa consigo. Eu acredito que tem, porque muita gente me deu garrafa. Eu recebi quase umas 20 garrafas na mochila para guardar e um staff vinha recolher tudo. No final, por sinal, foram uns 7 ou 8 staffs que passaram recolhendo ao longo do Chapadão e voltaram com pouquíssimas garrafas. Fato de que o pessoal deixou tudo num lugar para deixar mais fácil, mas talvez tendo mais hidratação, o problema fosse o lixo, já que Pipa é extremamente limpo. Mas se deixar um botijão de água, que nem o nosso velho amigo da Cicorre, nosso baldinho, colocando o botijão em cima e deixar a água lá para o corredor se servir com a própria garrafa, talvez fosse interessante. Porque dá para segurar uma garrafa num cinto de hidratação e encher quando fosse preciso. Não acha, não? Se você falando aí do pessoal do desafio Milhas, Trilhos e Trilhas, me lembrou também da EcoRun, que a EcoRun, no ano passado, que foi na reserva do Paiva, eles ofereceram no kit uma garrafinha que era como se fosse um cinto com uma espécie daquele negócio do Chaves, que ele coloca aqui assim, aquele cinto assim que coloca aqui na camisa, como se fosse um macacão. Então, era tipo uma ponchete, uma ponchetezinha. É tipo uma ponchete que ela fecha na frente e tu anda ela como se fosse em V, como se fosse um cinto de segurança. Exatamente. A ideia é para você encher. Eu acho que lugares como Pipa, eu já corri alguns cross-team de Recife e de Itamaracá, no caso, e não tem água. Eu descobri o que é correr sem água fazendo 21, o quanto isso é horrível, correr sem água e sem dinheiro, para poder comprar alguma coisa. Mas eu acho que a ideia de você conseguir repor água é muito mais viável do que você ficar dando garrafa, porque por mais boa vontade que o corredor tenha de querer segurar uma garrafa na mão, às vezes cansa. A gente sabe que às vezes você quer se livrar de tudo para poder esticar os braços. Então, 4 pontos de hidratação talvez teria que ter uns 2 botijões de água no caminho, dizendo, quem quiser encher, olha aqui, dá uma paradinha, é 21 tem direito de dar uma paradinha, né?
É mais em trilha, que a prova não é fácil, né? O single track de pipa, por exemplo, era muito pesado. Tinha muita subida e muita descida. Tinha risco de cair, porque tinha muitos galhos durante o percurso. O Bruninho mesmo caiu, mas caiu por uma imprudência de um corredor. Quanto ao pós-prova lá na chegada, mais máscaras. Premiação foi praticamente esvaziada. Eles deixaram bem para o final. E as pessoas que terminaram a prova realmente foram embora. Até o Adriano do Tô Corrida. Eu pensava que ia ver o Adriano. Eu vi o Adriano assim de longe. O Adriano já estava embora. Já estava editando os vídeos dele. Foi o vídeo mais rápido que eu vi na minha vida editado, meu velho. Não sei não. O cara correu de manhã, de tarde já estava disponível. E onde ele arrumou internet? Em Pipa, que nem telefonia pegava direito ali, meu velho. Eu fiquei quase offline, praticamente. Quem quiser, enquanto o nosso amigo do Pé Running não lançar o vídeo dele, acho que quando vocês ouvirem já estará no ar, mas o do Doutor Corrida mostra todos os pontos e dificuldades da corrida que ela mesma acabou fazendo o distanciamento social. Eu apostei nos 21K só por causa disso, porque eu sabia que não precisava, na verdade, nem ter largado assim. Se tivesse largado todo mundo junto, o pessoal se distanciaria na primeira dificuldade, que foi o que aconteceu. Porque a estratégia do pessoal que largou todo mundo junto, correr bastante, eu teria feito a mesma coisa. Vou aproveitar enquanto é asfalto, porque quando virar a subida, barro e a reserva, não dá, todo mundo fica para trás. E eles fizeram o que eu também tinha pensado. Eu iria correr todo aquele centro, principalmente porque era uma descida. Eu estava numa descida. Na descida a gente tem que aproveitar o máximo que tem, né? Vamos dar o gás, porque lá na frente a gente vai se lascar. Porque vocês passaram no Chapadão contra o vento. Isso aí é maravilhoso. Então, a Covid não resiste, mas você também não, né? É difícil você correr de peito aberto no sol quente, com o sol direto na cara e com o vento daquele. Maravilhoso para quem fotografa. Amo o vento, mas eu vi a dificuldade do pessoal. Veio uma menina que eu pensei que o vento ia levar lá de volta. Ela abriu os braços e a camisa estava super colada de força que o vento estava. E você chegar no percurso final com 2 quilômetros disso, é para se lascar. Acho que são 2 a 3 quilômetros que você pega o mar aberto, né? É lindo, maravilhoso, mas o próprio trajeto já fez o distanciamento social necessário. Realmente. E lá na prova, a gente já falou, né? Já falou que ela é extenso pra caramba o local. Se a gente for observar, é bem maior do que a área do Marco Zero, por exemplo. Era uma área bem extensa para colocar carro, para colocar área de convivência, por exemplo. Tinha muita criança que queria correr. Logo após a premiação, ia correr a prova Kids. Tinha corrida Kids também durante os 21K de Pipa. Logo após a premiação dos 21, 5 e 10 quilômetros e as faixas etárias. A premiação, até a Sandra ficou arretada. Eu falei que a Sandra estava parecendo um Super Sentai, o Black Kamen Rider RX, porque ela estava com a máscara preta e o óculos brilhante, e só viu o óculos e a máscara, né? A cara bem pequenininha, e ela recebendo a premiação. Então, todo mundo estava de máscara. Ela estava com aquela Blackbird da Safe Sport e tampa a metade do rosto dela. E acima ela estava com óculos que ficava bem maior do que ela. Tinha os olhos grandes e tapava tudo. Você não via nem a sobrancelha de Sandra. Ou seja, só via a testa de Sandra. Então, estava parecendo um Super Sentai, um besourinho. Mas era o besourinho mais lindo que eu já vi. Nossa, mas estava estranho. Eu olhei para o pessoal do pódio. O locutor fez questão de avisar que todo mundo que fosse pegar o troféu colocasse a máscara e o óculos. O óculos é opcional, mas estavam todas elas de óculos e máscara. Estava muito estranho. É pandemia, né? Vida de pandemia, mas só pegaram a premiação, todo mundo com máscara. Aquela coisinha que eu já falei, que se o organizador incentivar, se a locução insistir, a gente ajeita e no final vai sair todo mundo de máscara. Porque errado é quem não estava. E eu não vi, depois de um bom tempo, ninguém sem máscara. Ou com máscara ou com lenço, né? Doutor Corrido usa o lenço. Teve uma galera que usou umas máscaras diferentes. Teve face shield também. Teria umas fotos bem legais de face shield. Todo mundo deu seu jeito. Mas no final, acho que é o próprio evento em si, o próprio percurso, dá uma organizada. Mesmo você querendo ou não, você vai correr com isolamento social em Pipa. E por falar em máscara, antes que eu esqueça, durante o percurso, foi pela primeira vez na pandemia que eu não utilizei uma máscara para correr. Washington, você deixou de usar máscara? Não, eu não deixei de utilizar Medo do bronze.
Ficou com Medo do medo de bronze, ficar isso com a mesmo. máscara colada para o resto da vida, até você levar outro sol desse. Porque estava muito quente, ou seja, eu corri 21 quilômetros com o sol de pipa, não tinha condições de manter uma máscara durante os 21 quilômetros. Não que eu não suportasse, eu suporto. E a máscara, as máscaras que eu utilizo, a Fiber Knit, por exemplo, a Safe Sport da Blackbird, a Blackbird da Safe Sport, na verdade. Também a Air Mask, que é uma máscara bem mais leve. As três funcionam bem em provas de longa distância, desde que você saiba utilizar, né? Eu utilizo, legal. Mas eu temi, na verdade, foi o bronze no rosto, ficar com aquela máscara do Batman. Não sei se vocês já viram o Batman com o meme do Batman, onde ele tira a máscara e fica a marquinha da boca. Eu fiquei com medo de ter isso e ficar ridicularizado no trabalho e aqui em casa, por exemplo. Então, eu não utilizei a máscara. Mas eu me senti livre sem a máscara, a verdade é essa. Utilizei até o primeiro quilômetro e meio. Não sei se a Lidiane me fotografou com máscara ou sem máscara, eu não me recordo agora. Eu acho que já estava sem máscara quando cheguei no Lidiane. Sem máscara, algumas pessoas desceram e perguntaram para que quilômetro era aquele. Eu disse 1,5, já posso tirar a máscara. Eu achei isso tão legal. Umas 4 pessoas fizeram isso. Eu fiz, nossa, funciona. Se a gente forçar, dá para fazer o negócio. Mas tu já passou sem máscara, o doutor Corrida passou na dúvida. Ele estava com o lenço e com a mão iminente. Suba ou não subo? Ele estava meio na dúvida, mas Bruninho passou por mim sem máscara. O pessoal ficou meio na dúvida. Teve gente que correu até o final com ela, mas a maioria já estava sem. Quanto à máscara, eu me livrei da máscara por alguns momentos. Eu gostei demais de correr sem máscara, mas eu honestamente, eu ainda fiquei na dúvida se eu utilizava ou não a máscara. Realmente estava temendo. Eu disse, poxa, será que por que eu não vou utilizar a máscara? Eu utilizei tanta máscara durante os treinos. Em certo momento, eu achei que não havia sentido estar sem máscara, sendo que eu utilizei durante um bom tempo a máscara, meses, mas me senti livre. Eu me senti livre e até agradeço aos 21K de pipa por esse momento sensacional, velho. Correr sem máscara, quanto tempo eu não fazia isso? Mas durante a prova, inclusive, a preocupação da prova foi tanta a respeito dessa pandemia que do kit pós-prova, onde você geralmente recebe uma banana, uma maçã, um suquinho, uma água mineral, uma água de coco, como teve, veio um vidrinho de álcool da marca Rexona. Parecia que, por que eu vou fazer? Kit pós-pandemia tá estranho, né? Estranho. Eu vi uma menina pedindo para tirar uma foto do kit corrida dela, ela segurando o kit, porque ela disse que vai ficar na história. Até quando a gente vai ganhar álcool gel no lugar de banana? Né? É estranho. Eu olhei assim e disse, caramba, velho, que bacana. Os caras realmente se preocuparam com isso. A ponto de. Foi bacana. Eu acho que também não sei. Eu espero daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, todo mundo já está vacinado. Eu não sei se vai ter vacina daqui para lá. Mas isso ser um artigo de tipo, lembrar que usou orelhão, a ficha, ou usou realmente orelhão há anos atrás. Meu filho, durante aquele tempo na corrida eu utilizei álcool gel. Em vez de. É estranho. Vai ficar na lembrança. Teve um tempo que no kit de corrida vinha máscara descartável. Aí por quê? Aí tem uma longa e bonita história sobre isso. Que por um tempo a gente ganhava máscara cirúrgica no lugar de frutinhas e barras de cereais. É estranho, mas a gente viveu esse momento, né? Senta aqui, Garmin, que a gente vai conversar. É basicamente isso. A gente vai ter uma história legal para contar. Mas essa corrida, assim, eu acho que ela é espelho. Eu não digo que Cruzeiro do Carmo foi uma corrida ruim, eu já disse, é uma corrida nota 9. Eu iria de boa, mas eu acho que em medidas de segurança, que ele tomou medidas que não eram nem obrigação dele. Dar álcool gel é brinde, mas você não precisaria daquilo. A ideia, até porque a ideia dos protocolos de corrida pós-pandemia é que a pessoa vá embora para casa, né? Pegue o kit e não fique para não aglomerar. Mas já que tu ficou, eu estou te dando uma máscara e um álcool gel. Eu estou pensando nas duas possibilidades. E isso é legal. A maioria foi para pegar uma praia. Foi embora, acabou, então foi para casa, que é muito chão, que Pipa é muito longe. Mas quem ficou teve segurança. O que também eu não acho obrigatório, não, porque se tu chegou até ali com a máscara, tu ainda está com ela, já que tu não vai correr, né? Mas tem aquela delicadeza do acabou a corrida, a tua máscara está suada e eu te dou outra. Quando o corredor pensa nisso tudo, ele não precisa nem pensar no banheiro, que tinha dessa vez, tá?
Se ele não pensar, eu também não me importo tanto, porque ele já pensou em todos os cuidados. Mas tinha. Tinha banheiro e tinha muito, viu? Tinha banheiro, isso mesmo. Tinha banheiro, tinha bastante água pós-prova. Eu peguei água com sal caramba para a Lidiane. A Lidiane estava lá com sede, quase um camelo. E ela veio, pega água para mim, pego. E o pessoal, eu pegava 1, 2, 3, 4 águas e o pessoal não reclamava. Não, pega, toma. Foi bacana isso. Vale lembrar também que Lidiane falou que não era obrigatória a entrega de álcool gel, por exemplo. Também não era obrigatório da organização realizar a premiação e ela realizou bastante a contento. Só quem Foi ficou bem rápida, né? foi bem rápido, não ficou aquele lero-lero, não ficou aquela bagunça lá. Foi muito rápido. Quando eu vi, eu acho que foi uma das premiações mais rápidas que eu filmei de Sandra. Geralmente eu fico lá babando dela, lá recebendo o troféu e filmando, feito um bobão. Foi bem rápido. Ela recebeu o troféu, falaram o nome dela, falaram o nome das 5 campeãs, grandes campeãs dos 10 quilômetros. E ela desceu e acabou-se. Foi aquilo ali, parabéns. E saiu. Premiação também bacana, troféu de madeira, totalmente ecológica, de reflorestamento, mas bacana, sensacional. Linda, 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 linda. É uma das medalhas mais bonitas que não são de metal que eu recebi. Eu já vi, e que eu já vi também, na verdade, porque eu já vi medalhas que você vê que era bonita, mas não eram duráveis. E essa aí eu acredito que vai durar mais, a não ser que apareça um cupim miserável e detone a medalha. Mas eu acho que ela possa até durar mais e ficar mais bonita até do que futuramente as medalhas de metal, por exemplo. Ela foi tão bem feita que até a assinatura dela atrás de quem fez é bonita. É interessante. Inclusive, dá para gravar em fácil tempo, se você quiser gravar. Quase que Carlos Beltrão ficava sem medalha. Quase dessa beleza, mas Lidiane está aqui para ajudar meu amigo Beltrão, né? Se não fosse Lidiane, eu teria que voltar hoje para Pipa para buscar a medalha de Carlos Beltrão, ou então implorar para que Stênio, Paulo ou Caicó enviassem para os Correios. Ia ser complicado, viu? Ia ser complicado, porque o homem ama medalhas. Quem viu o podcast dele aqui sobre corridas do interior sentiu o gostinho que o rapaz tem. Os olhos, vocês ouvem os olhos dele brilhar nesse podcast. Isso é verdade. Contei a ele no mesmo dia. Digo logo. Mas, inclusive, graças ao kit dele, foi que eu tive o desejo de ver o kit. E valia a pena até comprar, porque a camisa é muito bonita. E quando a camisa é bonita, é tudo na vida. Quando o kit é bonito e a camisa é bonita, você vai eternizar o momento treinando até o nome sumir. E essa camisa realmente foi bem escolhida, viu? Os caras da High Sports detonam no kit, velho. Inclusive, a próxima prova deles acontece em Bananeiras. Eu estou louco para ir, dia 7 de novembro, lá em Bananeiras, o Desafio das Serras. Diferente, se a gente já estava reclamando que a prova é pesada em Pipa, reclamando não, né? A gente está dizendo que a prova realmente é pesada. O que tem de bonita, tem de pesada. Não é se esperar que uma prova de trail seja leve. Por mais que ela seja uma prova leve para pesada, ela ainda assim é pesada pelos desafios que tem ao longo do percurso. Do single track, de subir aquele chapadão, aquelas falésias. É uma prova sensacional. Mas Bananeiras é ainda mais, meu velho. Afinal, estamos falando de uma corrida de montanha. Infelizmente, Bonito caiu no limbo, no calendário de corridas em Pernambuco, lá no pernambucorunning.com.br. Você confere o calendário de corrida em Pernambuco e viu que lá no dia 5 de dezembro, uma das provas da High Sports foi adiada para 2021. O Desafio das Serras, etapa Bonito, e o Desafio das Serras encerra em Bananeiras no dia 7 de novembro. É mais uma prova de fogo para mostrar que a gente tem condições de ter provas nesse momento de pandemia. A gente sabe que a pandemia não encerrou, mas dá para ver a retomada, como teve várias retomadas aí. O shopping abriu, a feira tá. Eu estou comprando os meus ovos aí na feira do jeitinho normal, do mesmo jeito. A feira de Cavaleiro está lá inteira, se bem que lá em Cavaleiro nunca teve pandemia. Mas continuo comprando minhas coisas. Todo mundo retomou a visitar os shoppings. Já cogitam a reabertura de públicos nos estádios de futebol, de forma, digamos, percentual de cada estádio. Digamos, o Atlético cabe 19 mil. Quanto é que é 30% de 19 mil? Só cabe X pessoas. Então,
dá para pensar nisso. Então, vamos pensar que também, claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós, como corredores, temos que fazer a nossa parte. E eu fiquei feliz demais por ver que o pessoal da Rai Esportes, da Superação Eventos, o pessoal que faz os 21K de pipa, conseguiu mostrar para o Brasil que é possível realizar uma prova para mais de 200 pessoas, como a gente viu lá em Goiânia. A gente ficou pensando, poxa, mas 200 pessoas, não é nem um público de Cicorre. Será que dá para fazer uma Cicorre, pelo menos? Tem que estudar bastante. No caso de Goiânia, se a gente tivesse 500 pessoas ali indo e voltando pelo mesmo lugar, a gente teria um problema enorme. Nesse não. Esse, quando a dificuldade do terreno faz você automaticamente praticar o isolamento social e o distanciamento, querendo ou não. Então, e nos momentos mais árduos da corrida, por mais que você aglomere, é até difícil conseguir o mesmo pace de um seu amiguinho. Em algum momento você vai dizer, tchau, segue o teu caminho que não dá para mim. Se for desse jeito, eu acho que a gente consegue. A nossa próxima aposta, na verdade, é trilhos e trilhas, né? Que é 21K, é o mais próximo que a gente vai ter disso, mas são 150 só. Essa a gente teve de 500, mas com uma logística que eu não quero estar na mente de ninguém. Eu não queria ser organizador de provas assim nesse momento, porque organizar 500 pessoas de uma forma que elas não aglomerem é difícil. Envolve muito estudo e deu certo. Já para mim não é para preceito para a corrida das pontes não, tá? Só dizendo, ó, teve 21K de pipa, vai ter pontes. Não acho. Ainda não acho, a gente não tem como descruzar isso, então, muita calma nessa hora, antes de dizer, agora vai, Recife vai ter Maratona Maurício Nassau. Não dá. Inclusive hoje, nessa segunda-feira, no dia 19, quando a gente está gravando essa edição do podcast Papo Corrida, inclusive eu recebi e-mail de pessoas acreditando que ainda pode acontecer em novembro, dia 15 de novembro, proclamação da República, se bem que proclamação da República vai ser eleições municipais, então já inviabilizam a prova do porte do circuito das estações, mas havia uma pessoa que entrou em contato com o Pernambuco Run através do e-mail questionando se haveria condições de acontecer o circuito das estações. Não aconteceu nem a etapa outono, meu amigo, ainda. O outono dentro da primavera não ia rolar. A gente está no primeiro kit ainda. A gente ainda tem que pegar o primeiro kit, porque pessoas como eu estavam inscritas também. A gente ainda está no primeiro, mas eu acho pouquíssimo provável. Pode acontecer na loucura, né? Nunca se sabe na vida, mas eu não acho que o poder público organize umas estações, principalmente porque as estações o povo já comprou. A gente já tem uma ideia da quantidade, não é nenhuma aposta, a gente já sabe que não dá para fazer de agora, que já tem no mínimo 3 mil inscritos aqui, então ainda não. Talvez a Cicorre, quem sabe. Eu apostava na Maratona das Praias, era a única que eu dizia, essa dá, porque é percurso único, maratona, ninguém é muito louco. E falando em loucura, o que eu achei interessante, só mudando totalmente de assunto, é que quando eu cheguei no Chapadão, tinham 2 pessoas já passando mal. Depois eu encontrei uma menina que veio correndo loucamente e caiu, porque ela estava desmaiando, correndo praticamente desmaiada, e não viu nem o caminho quando ela estava seguindo. E depois eu desci um pouco e tinha mais gente. Eu digo, nossa, vai ser um cai-cai da bexiga. Foi os 5 quilômetros só. O pessoal de 5 quilômetros estava com tanta vontade de ir que não mensurou o sol. O dos 21, não. 10 e 21 já pensou mais um pouquinho e viu que era difícil. E eu não vi ninguém chegando mal. Eu vi que foi uma prova mais longa que o normal. A gente tinha 3 horas para concluir essa prova, largou às 6h20, a gente ainda tinha gente chegando às 10h30. Foi a última pessoa que eu fotografei, porque também fotógrafo é gente, né? Cansa um pouquinho e ficou. O amigo Alan ficou e eu segui. Mas ainda tinha gente chegando. Por aí a gente tira o quão difícil a prova foi, né? Aí fica agora a cogitar quando nós teremos mais uma prova oficial. Nesse caso, a prova foi oficial lá no Rio Grande do Norte, vale salientar. A prova foi a primeira prova oficial lá no Rio Grande do Norte. Então, ficamos a pensar aqui qual vai ser a nossa próxima prova, né? Porque o calendário está murchinho, a gente só vê corrida virtual, corrida digital, corrida oficiosa. Então, talvez eu participe no dia 22 de novembro da Glad Nation, corrida de obstáculos, que acontece lá em Carpina. Não tenho pretensão de correr em Brejo da Mar de Deus, que vai acontecer no dia 8, na verdade, que é uma corrida oficiosa, corrida de pedestre de superação. Gostaria de participar da Fusion Trail, que vai acontecer lá no bairro da Chanequinha, no Cabo de Santo Agostinho, mas pelo que parece vai ser uma prova oficial,
pois quem organiza a prova é a Vivi Santos, que é a mesma pessoa que organizou, uma das mesmas pessoas que organizaram a prova da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, que acontece em Boa Viagem. Vai ter uma ultramaratona em Cachoeirinha, no interior de Pernambuco, para 50 quilômetros. Incrível isso, mas vai ter, está lá no calendário do Pernambuco Running. E, por fim, a gente vai mesmo para o Desafio das Serras no dia 8. Eu tenho muito interesse nessa prova. Eu espero estar lá em Bananeiras, na Paraíba. E você, Lidiane? Você aguarda qual prova para fotografar ou correr? Eu queria maratona nas praias, né? Fazendo até propaganda se Lula ouvir, dizendo, Lula, bota a prova. Mas eu sei que não é o momento. Acho que vou seguir teu calendário aí, porque Recife tá difícil. A gente entende, mas está difícil. Eu queria uma provinha por aqui, mas só vai ser oficiosa. Já que o Washington não gosta de usar o nome clandestina, então vamos para a oficiosa. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Na verdade, eu não acredito que corridas no Recife não vai acontecer nem tão cedo. Me perguntaram isso, inclusive, no Instagram ontem, num dos posts que eu fiz a respeito dos 21K de pipa. Eu não acredito que provas venham a acontecer no Recife, capital Recife. Justamente pelo motivo que o pessoal também não é muito colaborativo, né? O pessoal não colabora. Pipoca ia cair em peso. É diferente de Goiânia, é diferente de uma prova como os 21K de pipa, que o pessoal vai para viajar e conhecer a prova. Então, eu não tenho pretensões de provas no momento no Recife. Talvez o mais próximo seja os 21K do DMTT, em Aldeia, em Camaragibe, e também os 15 km e 10 km da nossa amiga Vivi, que vai ser lá em Charnequinha, no Cabo Santo Agostinho. Inclusive, ambas em área privada, viu? Vale salientar. Será que a gente vai ter um ousado, um organizador ousado que vai dizer, eu vou fazer a primeira prova oficial? Ou se vai todo mundo ficar esperando um atendimento? Porque alguém tem que dizer, né? Alguém tem que chegar e pedir permissão. Assim como os cinemas pediram, alguém tem que pedir. Será que a gente vai ter em Recife um ousado? Se for os organizadores radicados no Recife, eu não espero isso, não. Honestamente. Agora, se for um louco feito o Rafael Coelho da Terra Crono, que veio da Paraíba e fez uma corrida em Pernambuco, talvez sim. Talvez sim. Mas isso depende muito do apoio do governo, do poder público, como ele teve apoio da Prefeitura de Goiânia, que abraçou a causa. Então, eu não espero muito dos organizadores do Recife, não. Mas e aí? Vamos fechar essa brincadeira? O que você acha? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ter ou não vai ter? Deu para sentir o gostinho de 2 finais de semana com corrida de rua? Deu gostinho de quero mais? Tava até achando que eu tinha voltado com tudo, né? 2 fins de semana mandando foto, identificando. Eu realmente senti janeiro. O clima agora já é março. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai dar uma pausa, né? Vai passar um tempo tirando férias, indo para as clandestinas correr. Acredito que a gente vai dar um tempo ainda. A gente tem muito a aprender. Vamos aprendendo com pipa, vamos vendo o vídeo do Perano, embora correr galera, doutor Corrida, para poder ver como foi e tentar ter uma ideia parecida por aqui. Se tiver um molde desse bem legal, acho que funciona. Mas, por enquanto, estamos no hiato, né? Que venha março, que é quando eu acredito que as corridas de Recife vão voltar. Que venha março ou que venha abril, infelizmente. Mas é para o bem de todos, é uma pausa. É verdade. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o pessoal dos 21K de pipa, que aconteceu na Praia da Pipa. Eu aprendi que não é Praia de Pipa, é Praia da Pipa. Então... eu aprendi com os 21K de pipa da Praia da Pipa. Eu achei bacana. Eu achei que os caras estão de parabéns. Na verdade, os caras foram guerreiros. Os caras que meteram a prova para 500 pessoas com a organização que tiveram. Houve falhas. Natural que aconteça falha. Acontece até sem protocolo. Imagina com protocolo. A hidratação é algo para se pensar. Certas coisas são para se moldar até. Os corredores tem que abraçar mais a ideia de utilizar a máscara antes da largada e após da chegada. Pô, pessoal, não é para correr. Aproveite essa lambuja, é só um pouquinho. Então, pensem assim, se você tira uma foto com máscara, você está marcando o momento. Inclusive, às vezes eu fico procurando uma foto com máscara para tentar mandar para o jornal, porque é para marcar que aquela corrida foi naquele momento. Se vocês não estão gostando de usar máscara, a foto pelo menos vai lhe dizer que você foi para um lugar diferente e correu na pandemia. Vai ser uma foto histórica. Porque todas as outras a gente tá igual, né? Tá tudo com o mesmo sorriso, se brincar com a mesma camisa. Mas com máscara só vai ter um ano, viu?
Exatamente, meu velho. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, você confere a gente todas as quarta-feiras, sempre um episódio bacana a respeito da corrida de rua. Você confere a gente no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, aplicativo é que não falta, meu velho. Se bobear, você confere o podcast Papo Corrida até na radiola da sua avó. É isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!